Não vai ter como. Eu não sei como é que eles vão conseguir fazer o cara desistir. O Trump desistir. Né? Assim, com tudo isso que está acontecendo. Né? Agora acabaram de aplicar a lei Magnitsky na esposa, né? E na holding familiar. E na holding familiar do Alexandre de Moraes. Então, quer dizer, eles não pararam. Né? Eles não pararam com as sanções e tal. O discurso está indo nesse sentido. O discurso do Trump foi nesse sentido. O Brasil tá uma porcaria, então nós estamos lá, estamos tuchando neles lá, até eles entenderem que, né, a gente não vai aceitar esse tipo de interferência na liberdade, não sei o quê, papapá. Assim, como que o governo brasileiro vai escapar disso? Me fala, se tiver uma maneira assim, fala assim, não, o Lula é muito habilidoso, né, que a gente falava isso, né, o Lula é muito habilidoso na política internacional e tal. Agora tá vendo, nós estamos vendo o que é, né? Então, eu não sei como é que eles vão conseguir escapar disso. Sinceramente, assim. A Folha de São Paulo fez uma página hoje sobre os bens da família do ministro Alexandre de Moraes, né? Ele tem tudo dentro de uma empresa. Essa empresa que é dirigida pela mulher. Até aí, normal, qualquer cidadão pode abrir uma empresa e pode botar tudo lá dentro. Você pode botar tua casa, tua roupa, Sim. tudo, seu dinheiro, tudo mais, né? Agora, confesso que eu não li a matéria. Eu vi só por diferentes razões, eu vou ver depois. Mas há mais de mês se está falando que o Trump poderia aplicar sanções à família do Alexandre de Moraes, estimulado pelo Eduardo Bolsonaro, né? Porque o Eduardo Bolsonaro percebeu que as sanções inicialmente aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes não causaram nenhuma alteração na vida dele, né? Vai continuar sem causar, parece. E agora eu fiquei pensando no seguinte, será que o ministro, nesse um mês em que já se falava desse assunto, ele não tomou providências para se livrar de algumas coisas e para se garantir em outras coisas, né? Bom, espero que sim, cara, porque já estava meio que não é combinado, mas já se esperava que ia acontecer isso daí. Inclusive, teve também a cassação de mais algumas pessoas, eu não sei exatamente quem, mas uma galera perdeu também o visto, tudo nesse mesmo dia, quando teve o presidente da AGU, né, a advocacia, não é presidente, como é que é o nome do cargo quem comanda a Advocacia Geral da União? Esse cara foi. E tem os 2 juízes que trabalham com o Alexandre de Moraes, que ajudam, que fazem os documentos lá, os textos e as decisões que depois são tornadas públicas, né? Todos os ministros do Supremo têm uma equipe de juízes da sua confiança, que são os que preparam tudo aquilo que depois vai ser anunciado publicamente. E 2 dos juízes que trabalham com Alexandre de Moraes também tiveram os vistos cassados. Que beleza, os caras estão vindo para cima direto. E tem uma... Agora, já que a gente... falando dos Estados Unidos e de Eduardo Bolsonaro e das coisas que ele tá lá falando nos ouvidos do Trump, foi aberto um processo contra ele, né? Então ele pode ser cassado, a PGR tá abrindo um processo contra ele, que tem a ver com as ações que ele teria tido para atrapalhar o Brasil no fim das contas. A ação da PGR pode determinar uma condenação e ele ser preso se voltar para o Brasil. O Conselho de Ética é que pode cassá-lo. Entendi. Né? São o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Né? E a PGR porque considera que houve coação, ou seja, ele com dinheiro enviado pelo pai, e o pai disse no depoimento que mandou 2 bilhões de reais para ele. Aquela inteligência, né? Aquela inteligência sublime, né? E ele, né, em tese, estaria usando esse dinheiro para sua manutenção e para agir com dolo contra o país. E aquelas conversas de WhatsApp mostram, segundo a PGR, que haveria um acordo para prejudicar o país. Enfim. Mas... Paulo fica se mordendo, cara, lá. Maluco. Sim. Vem cá. Você acha que o Eduardo Bolsonaro, ao ir para os Estados Unidos com a ideia de fazer o que ele colocou em andamento, era uma boa ideia? Não, ele traiu o país. Pior que numa situação como essa, você não sabe para quem você torce, né?
Porque assim, um é um vagabundo que tá lá nos Estados Unidos, lá vivendo lá no bem bom e fingindo que tá fazendo um grande trabalho. No entanto, ele tá jogando aqui esse monte de problema pro Brasil, mas por outro lado, ele tá tentando atingir um alvo que é o Alexandre de Moraes e que de fato, aqui no Brasil, tá tomando conta do país. Então, assim, alguém precisa parar esse homem. Então, é verdade. Só que assim, não poderia ser o Eduardo Bolsonaro a tentar parar esse homem. Então você fica assim, caramba, eu não consigo torcer pra ninguém, né? Eu só posso torcer pela briga. Uhum. Porque no fim das contas a gente que se ferra, porque é só a gente que vai se ferrando nisso, porque o Alexandre de Moraes tá bem. Se ele fez esse movimento aí de salvaguardar mais uma vez, né? Então, beleza, então ele vai continuar, taca ali pau, né? E a gente fica aqui discutindo se a gente vai poder amanhã acessar a rede social. Porque o sujeito pode acordar um dia e falar assim, ele não fez? O X não ficou fora do ar? Quanto foi? Ficou algumas semanas, não foi? Você entende um negócio desse? Isso é um absurdo, um troço desse. E aí fica esse tipo lá nos Estados Unidos, né, jogando bomba aqui pra dentro do próprio país, é como dizer, atirando pra dentro do quartel. Né? E aí você não sabe... Eu nunca vi... Na minha vida de jornalista de 44 anos, eu já vi de tudo. E acho que você, como professor, como um cara que acompanha todos os acontecimentos, o Igor, vocês também já viram coisas inacreditáveis, né? Como dizia o Veríssimo, o fundo do poço é apenas mais uma fase, sei lá o quê, algo mais ou menos assim. Mas quando eu vi que a pessoa vai para o exterior para fazer campanha contra o país... E usa do que ele considera argumentos, mas para prejudicar o país de uma tal maneira, para beneficiar só o pai. Sim. Cara, mas é uma sandice isso, porque agora acho que está ficando claro para muita gente que a única coisa que ele quer é livrar o pai. Só que a cada ação dele, ele piora a situação do pai. E do país. E do país. E do país. Esses caras, eles têm um histórico, de certa forma, de tomar umas decisões erradas ou falar algumas paradas. Você viu o Valdemar falando? Não, pô, houve a tentativa do golpe. Porra, meu irmão. Não, mas tu assim, fala essa porra, cara. Fala porque assim, eles vivem num mundo que não é o nosso mundo, né? Então, no mundo deles, falar um negócio desse aí, é normal. Ele foi pra casa dele, tomou um iscão, deitou e foi dormir. Então, qual que seria o melhor desfecho desse troço? Seria assim, o Alexandre de Moraes sair dessa né? Alguém tomar esse poder que ele angariou pra si e o Eduardo Bolsonaro voltar pro Brasil e ser trancado numa cadeia e ficar o resto da vida lá, entendeu? Fazendo cocô no buraco. Assim, é o único desfecho que o povo brasileiro sairia ganhando, seria isso, né? Você fazer os dois lados pagarem pelo que eles estão fazendo conosco. Porque assim, se a gente tá aqui discutindo, a gente tava falando disso aqui, as pessoas o mundo tá falando em foguete, você tá falando da Índia agora há pouco, né? A Índia tá falando em foguete pro espaço, né? A China tá botando gente na Lua. Robô que já tá fazendo. Tem robô que já sim, pode substituir todo mundo aqui, ó. E ele faz um programa desse aqui sozinho. Inteligência artificial e não sei o quê. E nós estamos aqui discutindo um negócio que é medieval. Então, no pior sentido do termo. Eu sou um fã do medievo, mas assim, no pior sentido do termo. Se o Eduardo estivesse aqui, talvez ele fosse o líder da direita que estivesse articulando aqui. Não sei se ele teria inteligência para isso, porque os métodos e as falas dele mostram, inclusive, que ele tem um outro tipo de pensamento, uma linha de conduta que talvez não sejam as mais propícias à negociação e tal. O fato é que ele está perdendo tudo, porque o Tarcísio vai engolir. O Centrão vai bandear todo pro Tarcísio. Eu não sei, mas não vai ser Eduardo o candidato à presidência da República, que é o que ele quer. Não pode. Não mas se ele estivesse aqui, ele poderia estar articulando de outro jeito. Eu não sei porque assim, todas as demonstrações que nós temos desses caras todos, né, dessa turma do Bolsonaro e tal, aqui no Brasil, foi de covardia. Todas. Você não tem nada que esses caras fizeram enquanto estiveram no poder. Ficaram 4 anos enchendo o saco da gente aí e tal. E não fizeram nada. Todas as vezes que alguém foi pra cima deles, eles recuaram. Todas as vezes. Não teve uma vez que o Bolsonaro não... Eu vou mesmo e tal, e não sei o quê, e não tô nem aí.
Não, ele era naquele negócio. Ele ia estar daqui a pouco. Ah, não, aí voltava atrás. O mais emblemático é aquele discurso na Paulista, o sai Alexandre de Moraes e tal. E agora ele tá aí. Né? Todo cheio de bolsa, todo cheio de não sei o quê, tá, né, capengando. Voltou atrás no dia seguinte. Então, não teve nenhuma ação que esses caras tomaram aqui no Brasil que eles conseguiram sustentar por uma semana. Por quê? Porque eles são fracos. Eles não têm condições de serem, de brigarem nos termos que eles fingem que estão brigando. É um monte de bravateiro, porque eles viveram a vida inteira num bem bom do caramba. Você imagina, fazia 40 anos quase que o Bolsonaro estava num bem bom lascado. Ele só ficava lá ganhando dinheiro, né, e lotando o gabinete de gente, dinheiro pra cá, dinheiro pra lá, dinheiro vivo pra aqui pra cá, e não sei o quê. E de repente ele foi jogado na presidência da República. Presidência essa que não durou na mão dele 6 meses. Porque 6 meses depois ele já estava completamente perdido. Passou mais alguns meses, ele deu aquele abraço no Toffoli, acabou com tudo e acabou o governo Bolsonaro.